Bem, pessoal, então continuando aí o dicionário, para terminar, efetivamente espero, a letra I, né? Eu poderia falar um pouco mais das internacionais, porque eu falei lá do internacionalismo, questão de nações, né? E aí eu acho que faltaria, pelo menos, falar um pouco das três internacionais e o papel dos anarquistas nela, né? Na primeira, é bastante conhecido o papel dos anarquistas, inclusive, se a gente for levar em consideração os proudhonianos como os primeiros, né, que vão surgir do anarquismo, vamos dizer assim, dentro da classe trabalhadora, né? Eles são os formadores da Primeira Internacional, né? O que se sabe é que o próprio governo do Napoleão III paga passagens para os sindicalistas, né, como uma forma de agrado a eles, né? Paga passagem para eles irem na Exposição Internacional de Londres. Eles vão lá, entram em contato com os trabalhadores britânicos e a partir daí eles pensam na construção de uma internacional. Por quê? O que acontecia naquele momento, né? Por exemplo, vamos pegar uma coisa assim na Europa. Então tinha lá uma greve na França. Eles iam lá na Bélgica pegar uns trabalhadores para furar a greve na França. Tinha um problema na Holanda. Eles iam lá na Bélgica pegar uns trabalhadores para levar na Holanda. Então os trabalhadores começaram a perceber o quê? Que a todo momento, né, eles quebravam a ideia de internacional, né, a partir das perspectivas nacionalistas. Então, tipo assim, se o belga pode, a gente coloca ele para trabalhar no lugar do francês que está em greve. Então, como é que você pode resolver isso? Criando uma internacional. E aí todos estão conectados e aí o capital não vai conseguir fazer, né, essa engenharia, né, de pegar um cara daqui, trazer para cá, grupos e assim por diante. Por isso que vão surgir as internacionais. Né? Primeiro, a primeira internacional, né, a AIT, ok? Então surge nesse contexto. Aí então você tem entrado de vários grupos políticos lá dentro, né? Meu, aí daria muito tempo para falar sobre isso. Eu acho que são vários autores que falam, tanto da perspectiva anarquista do James Guilherme, quanto de perspectiva mais historiográfica, caso do Cole, né? Que ele tem o livro, a história do pensamento socialista, e lá tem um livrinho, né? Um tomo só sobre, chama Marxismo e Anarquismo. Ele vai discutir com detalhes, às vezes, né? Tem um livro em inglês que fala do cisma entre Bakunin e Marx. Então são vários autores que fazem isso. Inclusive no campo do comunismo, né? Tem autores, a editora, você não lembra se era a Garibaldi, ela estava lançando de uns caras ingleses, um cara inglês que fez um livro gigante sobre as internacionais. Então todos, o próprio Franz Mehring, quando ele vai falar a biografia do Marx, ele fala da internacional, ok? Então são várias coisas, né? Até filminho, se você entrar no YouTube, tem um filminho chinês sobre de desenho, né? Na verdade, é uns desenhos sobre a internacional, que mostra o debate, a perspectiva deles, do Marx com o Bakunin, o debate do Marx e Bakunin, né? Então eles mostram num desenho. Se você colocar lá, tem legendas em inglês esse desenho. Então você vê, então tem infinidade de autores que trabalham isso, ok? Bem, então a internacional então começa, como eu estou dizendo, com essa figura aí, né? Aí você tem várias tendências dentro dela. A mais forte, então, no primeiro momento, vai ser a dos proudhonianos, né? É bem que se saiba disso. Aí a grande questão dos proudhonianos, a questão da formação de sindicatos, a questão de condenar a greve, ok? Então eles levam tudo isso para dentro da internacional, da gerenciamento econômico através do mutualismo, né? Então você tem isso. Posteriormente, o Bakunin vai entrar, né? O Bakunin, então, ele entra depois do surgimento da Primeira Internacional, né, um pouco depois, ele tem vamos dizer assim, um processo, né? Ele primeiro entra na Liga, primeiro ele tem que fugir da Sibéria, né? Ele foge da Sibéria, ele chega na Europa Ocidental novamente. Inclusive, um livro legal para entender essa fuga dele aí é do Sérgio Norte, né? Bakunin, Sangue, Suor e Barricadas, bem legal esse livro. Ele vai demonstrando essa saga do Bakunin, ele sai de lá, vai lá para próxima fronteira com o Japão, da Rússia com o Japão, do Japão ele consegue chegar em Nova York, de Nova York ele consegue chegar na Europa Ocidental, ok? Bem, aí ele entra, e aí há uma força aí dentro da tendência bakuninista na Primeira Internacional, ok? O Marx está no Conselho Geral, a bem da verdade é essa, né? O Marx que escreve, né? O, o primeiro manifesto da Primeira Internacional é o Marx que vai escrever, porque ele era do Conselho Geral, mas também porque diziam na época que ele conseguia minimamente, né? Agradar gregos e troianos, porque tinha muitas diferenças ali. Então, por exemplo, é, aquela frase, né? A emancipação dos trabalhadores tem que ser obra dos próprios trabalhadores. É tipo assim, os anarquistas entendem uma coisa e os marxistas entendem outra coisa.
E quando você tem essa frase, ela dá esse duplo sentido, né? Para os anarquistas, a partir dos seus órgãos, os trabalhadores vão fazer isso, e para os marxistas, eles têm que ter um partido e participar politicamente, ok? Então, já existe uma divergência aí. Né? E essa divergência, eu diria, Bakunin e Marx, ela vai cada vez ganhar força com o enfraquecimento dos próprios plutonianos da Primeira Internacional. Né? Um dos principais caras da Primeira Internacional, do lado plutoniano, é o Tulan, que posteriormente depois, quando tem a Comuna de Paris, ele é contra a Comuna de Paris, pra você ter uma ideia. E eu acho que até depois, no fim da vida dele, ele vai virar deputado, se eu não me engano. Enfim, mas voltando aqui à internacional. Então você tem isso, né? Tem esse conflito conhecido Marx-Bakunin, basicamente, então, é Marx, a questão da formação da classe trabalhadora enquanto um partido político, né? Tomar o poder, e o Bakunin achava que não. Né? Aí você tem esse processo em 1872, o Bakunin, Guilherme e outros são expulsos, ok? Aí, em 1896 é formada a Segunda Internacional. Aí os anarquistas participam, mas já porque eles estão organizados em sindicatos, então são os anarquistas organizados em sindicatos que entram na Segunda Internacional com o modelo que modelo? O modelo do sindicalismo revolucionário, né? O sindicato sem ligação com o partido político. E do outro lado, evidente, aqueles que acham que o partido tem que ter o quê? Um braço sindical, né? Que aí você tem lá o social-democrata alemão, né? Enfim, desde a sua origem, né? Karl Liebknecht, August Bebel, entre outros, né? Então eles estão pensando nesse sentido, já de que o sindicato tem que ter um. Ele é o que o sindicato? Uma possibilidade do partido cada vez ganhar força e aí ele chegar no poder. Num certo momento, dentro dessa fase, tem uma fase muito laçalista, né? Do Partido Social Democrata, eles acham que você não precisa necessariamente mudar o capitalismo. Né? Simplesmente é o Estado dar essa menção, por exemplo, a folga, a direitos trabalhistas, aposentadoria e assim por diante. Ok? Bem, vai haver de novo um debate, vários debates entre os anarquistas e os socialistas, né? E aí os socialistas vão expulsar os anarquistas, né? E até nesse livro aqui, A História do Anarquismo, que foi publicado pelo Plínio, tem uma parte que eles falam só disso, né? Da Segunda Internacional, e diz o seguinte, ó, a resolução da Segunda Internacional na expulsão. Se os trabalhadores renunciassem à conquista, ao poder, se não arrancasse da burguesia capitalista o escudo governamental com o qual ela protege seus privilégios econômicos, eles se encontrariam para sempre na impotência, condenados à servidão sob o escárnio de seus senhores. Basicamente é isso, né? Os socialistas acham aqui que você tem que tomar o poder. Se você não toma o poder sempre fica na mão do capitalista. Então, os trabalhadores tinham que se organizar em partido para tomar o poder. Isso é uma crítica que os anarquistas vêm desde da Primeira Internacional, continuam fazendo na segunda, mas diga-se de passagem mais uma vez, eles têm sindicato já, então já é dentro do processo do sindicalismo revolucionário, ok? Eles são contra esse atrelamento ao partido político, eles são expulsos. E posteriormente, na Terceira Internacional, também existe a participação da CNT como membro não direto, né? Ele está lá vamos ver, membro de observação. Eles participam 21, 22, a CNT. Inclusive, quem vai lá, quem está fazendo o papel da CNT é o André Nins, né? O André Nins, inclusive, ele não volta. Na realidade, ele não volta, ele continua em Moscou, casa com uma Rússia, inclusive, né? E lá, ele já marxista, né? Depois ele vai ficar mais próximo do Trotsky, nesse processo da oposição operária que acontece na União Soviética, inclusive dentro da própria da Terceira Internacional, né? E depois ele volta para a Espanha e aí já tem a formação do POM, Partido Obreiro de Unificação Marxista. Mas só para entender, então a CNT também participa como um membro lá de observação na Terceira Internacional, mas é evidente, né, que não tem como participar. Os anarquistas já tiveram problema na Primeira Internacional, tiveram problema na Segunda Internacional e na Terceira Internacional vão voltar a ter problema. Mas nessa vez eles não são nem expulsos, porque eles nem entram. Eles ficam com observação, eles vão lá, percebem qual que é o projeto da Terceira Internacional, um projeto bolchevique, e um projeto bolchevique não é nem um projeto marxista, é um projeto de uma parte do marxismo. A par do marxismo, porque os outros marxistas necessariamente concordam com eles, né? Kautsky, Eduard Bernstein, Rosa Luxemburgo, entre outros, né? O Karl Liebknecht, são vários que não vão concordar com eles, né?
Enfim, então também tem uma crítica. Só para vocês entenderem, então, as internacionais têm todos esses processos aí, ok? Na qual os anarquistas, na primeira e segunda, efetivamente são expulsos, e na terceira eles nem entram, porque eles já percebem, né? Como membro efetivo, vamos dizer assim, né? As armações e as arapucas, vamos dizer assim, que tem dentro da terceira internacional, ok? Então era isso, né? A gente espera agora completar a letra I aí, falamos das internacionais. Um abraço a todos e todas.